estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, o lápis, a borracha? Já escolheu um local confortável da sua casa? Se a resposta for sim, você está preparado. Mas se você ainda não organizou o material, você vai precisar pausar o vídeo, organizar e depois voltar a assistir a aula. Combinado? Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Vamos iniciar a leitura do livro O Grande Rabanete, de Tatiana Belink. Depois, eu vou explicar o conteúdo. Hoje, nós vamos ver noções de frações. E para finalizar, eu vou resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, vamos iniciar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos iniciar a leitura deste livro que tem por título O Grande Rabanete. Quem escreveu essa história foi a Tatiana Belink. Então, vamos prestar bastante atenção na leitura. Vamos lá? O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. Observe o vovô plantando. O rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Observe, turma, o crescimento do rabanete e o vovô com o desejo de arrancar o rabanete para comer no almoço. Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Observe, turma, o vovô colocando todas as forças dele para arrancar o rabanete e ele não conseguiu. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Olha só, nem com a ajuda da vovó, o vovô conseguiu arrancar o rabanete. Então, a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Então, a neta chamou o Totó para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. Puxa que puxa e nada de o rabanete sair da terra. Observe, turma, todo mundo tentando arrancar o rabanete da terra, mas ninguém está conseguindo. Eu vou parar a nossa leitura nessa página. Agora, chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Turma, eu escolhi essas duas palavras, rabanete e neta. Vamos começar contando a quantidade de letras que tem na palavra rabanete. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavra rabanete tem 8 letras. Vamos contar as letras da palavra neta. 1, 2, 3, 4. 4 letras. Turma, quais são as letras da palavra rabanete? Vamos lá? R, A, B, A, N, E, T, E. Agora, quais são as letras da palavra neta? N, E, T, A. Turma, nesse momento, nós vamos identificar a quantidade de sílabas dessas palavras. Turma, para identificar as sílabas, basta observar quantas vezes você abre a boca para pronunciar essa palavra. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pronunciar essa palavra
E à medida que eu for identificando a sílaba, eu vou colocar aqui no vídeo meus marcadores de texto para contar as sílabas. Então, veja. A palavra rabanete, quando eu abro a minha boca, eu abro ela quantas vezes? Vamos ver? Olha só. Ra, uma. Ba, duas. Ne, três. Te, quatro. Veja, eu abri a minha boca 4 vezes para pronunciar essa palavra, ok, turma? Então, essa palavra, ela tem 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Vamos agora identificar as sílabas da palavra neta. Vamos lá? Né, 1. Tá, 2. Veja, a palavra neta tem 2 sílabas. 1, 2. Então, turma, essas foram as palavras do dia. Eu espero que vocês tenham apreciado a acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram da leitura do livro? Eu espero que sim. Agora, chegou o momento de explicar o conteúdo para vocês. Observe que eu coloquei aqui no quadro o nosso assunto, que é identificando meios e quartos. Perceba que eu desenhei aqui alguns quadrados. E agora eu vou dividir esses quadrados e nós vamos conversar a respeito do assunto de hoje, ok? Então, veja, turma. Esse primeiro quadrado, eu vou dividir ele dessa forma. Veja, eu dividi ele ao meio e percebo que essa parte do quadrado é a metade desse quadrado. E essa outra parte também é uma outra metade do quadrado. Então, veja, cada pedaço é a metade do quadrado. Aqui é uma metade e aqui outra metade. Eu posso dividir esse quadrado também dessa forma, veja. Eu vou dividir ele aqui ao meio. Observe que essa parte é uma metade do quadrado e essa outra parte é outra metade do quadrado. Agora, observe, turma. Eu vou dividir esse quadrado da seguinte forma. Vou dividi-lo aqui e também aqui. Veja que ao dividir, eu consegui formar 4 partes. Veja, turma, que essa parte aqui, ó, é 1/4 desse quadrado. Essa outra parte seria um outro quarto desse quadrado, ok? Essa outra também é 1/4 desse quadrado. E essa outra também é 1/4 desse quadrado. Então, observe que cada parte, olha só, cada parte é 1/4 do quadrado, ok, turminha? Veja, eu também poderia dividir esse quadrado dessa forma, olha só. Veja que eu estou dividindo ele em 4 partes. Eu chamo essa parte do quadrado de 1/4 e essa outra também de 1/4. Todas as partes aqui que compõem esse quadrado é 1/4. Se eu pegar só essa, aqui eu tenho 1/4. Se eu pegar essa, eu tenho um outro quarto do quadrado. Então, veja, turma, que cada pedacinho é 1/4 do quadrado, ok? Agora, para você identificar muito bem o que é a metade e o que é 1/4, eu quero que você pegue o livro de matemática, vai abrir ele na página 48. Aqui ele fala assim, vamos brincar de dobraduras de papel. Então, ele mostra aqui a ilustração de um quadrado e ele divide esse quadrado no meio, certo? Na metade. Então, ele faz essa divisão que eu fiz aqui, ó, no quadro. E ele diz assim, cada pedaço é metade do quadrado.
Então, essa parte é a metade e aqui é uma outra metade do quadrado. Depois, ele pega novamente a ilustração de uma folha de papel no formato de um quadrado e divide dessa forma que eu dividi aqui, olha só. Ele divide ao meio e ele diz assim, cada pedaço é metade do quadrado. Então, aqui é uma metade e aqui é a outra metade. Vamos agora para a página 49. Ele diz assim, dobrando mais uma vez, o quadrado fica dividido em 4 partes iguais. Então, observe a ilustração, olha só. Ele dobrou uma vez, depois dobrou mais outra vez e conseguiu dividir o quadrado em 4 partes iguais, como eu mostrei aqui. Veja que são 4 partes, 1, 2, 3, 4, e todas são iguais. Ele vai dizer, cada pedaço é um quarto do quadrado. Então, veja, esse pedaço é um quarto, esse um quarto, esse um quarto e esse um quarto do quadrado, ok, turma? A mesma coisa com a letra B, veja, ele dobra o papel uma vez, depois outra vez, e ele conseguiu dividir esse quadrado em 4 partes iguais, como eu mostrei aqui. Veja, 4 partes, 1, 2, 3, 4, e todas são iguais. E cada pedacinho é um quarto do quadrado. Esse pedacinho é um quarto, esse outro um quarto, esse outro um quarto e esse outro um quarto. Cada pedacinho é um quarto do quadrado, ok, turminha? Veja a letra C. Ele pegou o papel, dobrou uma vez, depois dobrou mais uma vez e conseguiu dividir esse quadrado em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Cada pedaço é um quarto do quadrado. Então, veja, cada pedaço do quadrado é um quarto. Esse é um quarto, aqui também, mais um quarto, aqui um quarto e aqui também um quarto do quadrado. Cada pedacinho é um quarto do quadrado. O livro ainda mostra outras metades e quartos. Então, veja, ele traz uma garrafa de água, não é isso? E aqui ela mostra o inteiro da garrafa. Aqui ele está mostrando a metade. Veja que o líquido, a água, está na metade do vaso. Então, aqui é metade de 1 litro de água. O terceiro vaso, ele mostra que é o quarto. Por quê? Porque aqui tem 1/4 de litro de água. Ok, turma? E a pizza? Veja, nós temos uma pizza inteira, não é isso? E aqui, a segunda, nós temos ela dividida ao meio. Então, uma parte é a metade da pizza e a outra parte é a outra metade da pizza. E a terceira pizza, ele dividiu em 4 pedaços. Cada pedacinho, olha, cada pedacinho é um quarto da pizza. Esse é um quarto, aqui um quarto e um quarto da pizza, ok, turminha? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a metade e o que é um quarto. Pessoal, agora chegou o momento de resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, eu quero que você pegue novamente o livro, vai abrir ele na página 50, olha só nessa página. Nós vamos resolver a questão de número 1 e a questão de número 2. Eu vou começar fazendo a leitura da questão de número 1, que diz assim: circule a figura que está dividida ao meio. Então, observe, turma, que nós temos 3 figuras. A figura A figura B e a figura C. Ele quer que você circule a figura que está dividida ao meio. Qual dessas figuras está dividida ao meio? Observe, turma, que a resposta da questão 1 é a figura da letra A. Veja que ele dividiu essa figura ao meio. Então, essa parte é metade dessa figura. E essa outra parte é a outra metade dessa figura. Ok, turminha? Então, vocês vão circular a figura de letra A. Vamos agora para a questão de número 2, que diz assim:
Circule a figura que está dividida em quartos, ou seja, em 4 partes. Qual dessas 3 figuras está dividida em 4 partes? É a letra A letra B ou a letra C? Isso mesmo, é a letra B. Veja que essa figura ela está dividida em 4 partes. Nós dizemos que essa parte é 1/4 da figura. Essa outra parte também é 1/4 da figura. Essa outra, 1/4 da figura. E essa outra, 1/4 da figura. Então, cada pedacinho nós chamamos de 1/4 da figura. Então, turminha, essas foram as questões do dia. Eu espero que vocês tenham acompanhado cada uma delas, ok? Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da leitura do livro, da explicação do assunto e de resolver essas 2 questões junto comigo. Assim que acabar a aula, você vai organizar as questões que nós resolvemos aqui na aula e depois vai enviar para a sua professora. Não esqueça de fazer isso. Turma, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu te espero na próxima. Tchau e até a próxima!